Pensa que agora você está fazendo o quê? Todo mundo tem algo para fazer. E a gente é ocupado, nosso dia, todo mundo tem algo para a gente fazer. Mas tem coisa melhor que estar na casa do Senhor, na presença do Senhor. Né? Vou fazer orar para o pastor. Eu mesmo vou orar. Amém. Glória a Deus, O pastor vai aleluia. trazer a palavra. Os irmãos coloquem de pé, põe as mãos para cá, põe as mãos para o pastor. Eu vou pedir para o Senhor usar ele aqui nessa tarde. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelas orações, pelos louvores, Senhor, pelos testemunhos, Senhor, e as saudações que aqui foram dadas, Senhor. Pai querido, nós já edificamos o nosso coração aqui neste lugar, Senhor. Nós alimentamos a nossa fé. Senhor, mas ainda falta algo, Senhor, que é a Tua palavra. A ministração da Tua palavra, Senhor. Porque nós cremos que é a palavra que transforma. Nós cremos que é a palavra que salva, Senhor. Nós cremos que é a palavra que edifica a nossa vida, Senhor. Ó Senhor, está escrito que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nesse momento nós vamos ouvir a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha usar o Teu servo, Senhor. Usa o pastor Milton, Senhor Jesus. Que ele seja boca de Deus nesse momento, Senhor, para trazer a Tua palavra. Que o Senhor venha falar aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Mas que do nosso lado o Senhor também venha quebrantar o nosso coração, para que nós estejamos sensíveis à Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por este momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Podem tomar assento. Aleluia, Jesus. Eu já estou satisfeito, né? Pelo que Aleluia. Deus já tem falado, pelo que Ele tem feito Obrigado a através Deus. de cada um, né? O Marco já está trazendo a ministração aí nessa aula. Glória a Deus, aleluia. Obrigada, Assim, Senhor. é bom demais ouvir, né? Muito gostoso. Oh, Né? glória. Ouvir as crianças cantando aí o hino Ó Quão Cego Andei. É uma letra, uma mensagem cantada. Eu vou pedir para retirar Vai sair direto para esse casa. auxiliar, fazer esse auxílio Vai aqui atrapalhar assim. de vento. Já está ventando bastante hoje, né? Frio já é o tempo. Então, amados irmãos, o que nos alegra é ver cada um ter algo de Deus para falar. Aleluia. Isso é o mais importante, porque não teria sentido nós estar num culto e as pessoas não ter algo de Deus para falar, que Deus já fez, né? É verdade. E nós sabemos que se nós estamos aqui é porque Deus já fez grandes coisas, Obrigado, né? verdade, Senhor. Como disse, né? Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso Obrigada, estamos Senhor. alegres, né? Glória a Deus. Então, grandes coisas. Qual foi esta grande coisa que o Senhor fez por nós? Nos deu a salvação. Nos deu a salvação de graça. Não tem coisa maior do que a nossa salvação, né? A maior bênção que nós podemos alcançar em toda a nossa caminhada é a eternidade com Cristo. Aleluia. Esta é uma das maiores bênçãos. Temos recebido bênçãos do Senhor, Obrigada, né? Deus. Mas a maior bênção, tem um hino da harpa cristã que diz que a maior bênção, né, é a salvação eterna. Que bênção, meu Deus, que bênção, Senhor, né? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro da carta de Paulo aos Efésios. Capítulo de número 1. Pastor, amanhã acompanha com o papai. Efésios, capítulo. Depois de Atos, Romanos, Gálatas, Coríntios, Gálatas e Efésios. Falou o número? Gálatas. Efésios, capítulo de número 1. Carta de Paulo aos irmãos de Éfeso. Amém? Vocês encontraram? Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem
em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Verso 2. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Verso de número 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. 4. Até antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Verso 5. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Amém? Até o verso 5. Nós vemos aqui essa mensagem, né? Eu gosto muito desse capítulo de número 1 de Efésios, porque aqui é onde está, né, podemos dizer, o enxerto da nossa salvação por completo. Quando Paulo deixa bem claro que Deus nos escolheu e nos nomeou e nos elegeu para Ele em Cristo Jesus, né? Para Deus em Cristo Jesus. Aí Ele nos escolheu, nos nomeou e nos elegeu e enviou Jesus para morrer por nós, dando a garantia de vida eterna. Porque se Jesus não tivesse morrido, não teria salvação para nós. Não adiantaria eleger alguém se não tivesse a consumação dos votos. Qual foi o voto maior? Foi da Jesus. Jesus concluiu a obra redentora ali na cruz e garantiu a eternidade para cada um de nós. Então, diz que nós, o verso de número 3, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então o plano de salvação começou lá em cima e terminou aqui na terra com a morte de Jesus. Agora, salvação garantida, o que nós devemos fazer é só aguardar. Bem-aventurado aquele servo que quando o seu Senhor vier, o achar fazendo assim, né? Esperando na promessa. A promessa foi feita depois que Jesus, antes dele tomar assunto ao céu, né? Quando Jesus estava subindo, aparecem 2 varões ali em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, e ele disse assim: varões galileus, por que vocês estão olhando para os céus, ou para cima? Este Jesus que vocês estão vendo subir na nuvem, da mesma forma ele vai descer. Aleluia. Então essa é a promessa que Jesus vai voltar. Então a garantia já foi dada através da sua morte de cruz. E essa predestinação só existe para a salvação. Para a perdição não existe predestinação. Só para a salvação. Predestinou, quer dizer, nós já estamos prestes a subir com Cristo. Qualquer hora dessa Jesus vem. Então, predestinação, estamos prestes a conhecer o céu de fato e de verdade, porque Jesus virá, né, para nos buscar em glória. Não, pode deixar, eu vou colocar. Já é o vento da chuva. Vai rabar meu ouvido. É o vento para vir para nós fazer pamonha. Eita Jesus. Então, meus irmãos, veja que esse capítulo ele nos traz aqui
uma garantia de que Jesus fez tudo propositalmente. Deus, juntamente com Jesus Cristo e o Espírito Santo, eles fizeram esta concórdia, essa combinação de salvar o homem, trazendo, primeiro Cristo para se expor ao ridículo por cada um de nós. Aí está escrito que maldito seria todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Então Jesus se fez maldito por causa de nós. Mas a Bíblia diz que tudo para agradar a Deus. Vemos que na oração que Jesus fez ali no Getsemane, ele diz: Pai, passa de mim este cálice sem que eu beba, mas todavia não faça a minha vontade, mas a tua. E assim ele cumpriu o desejo de Deus, que era morrer na cruz para nós termos salvação garantida. Se Jesus tivesse recuado ali a cruz, tivesse rejeitado, não teria salvação para nós. É assim, Cristo reconciliou toda a criação e uniu a igreja em si, Então Cristo, ele reconciliou toda a criação de Deus e uniu a igreja a si. Nós hoje somos unidos a Cristo. Amém, Jesus. Por causa do corpo e do sangue que nós participamos. Por isso que nós vamos ver que nos evangelhos vai dizer que o corpo de Jesus foi dado por muitos, ou por todos. Jesus morreu por todos, mas o sangue dele foi derramado por alguns. Então nem todos participam da Santa Ceia, Nem todos os que não participam ainda não estão ligados à pessoa de Cristo. A Bíblia ela é bem categórica, nós temos que ter o cuidado de observar esses detalhes, porque Cristo uniu nós, mas há como nós ser rejeitado a partir do momento que nós não estamos ainda participando do corpo e do sangue de Cristo. Pois ele diz, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que todo aquele que come e bebe, esse está ligado a Cristo. No capítulo 6 de João também ele vai dizer que o que não come da carne, não bebe do sangue, não tem vida em si mesmo. Irmãos, é preocupante, porque nós devemos nos esforçar. Essa questão de nós nos esforçar, a salvação ela está de pé. Deus não abre mão de salvar o homem de hipótese alguma. Aleluia. Mas nós temos que se esforçar para pegar ela, para ter ela conosco. Amém? Amém. Então, veja que aqui ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Isso aqui está bem claro. Aí o verso de número 6 é assim: para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado que é Jesus. Nele temos a redenção. Aí entra o plano de redenção, de regeneração, de santificação. Nele temos a redenção pelo seu sangue. Olha a importância do sangue. A redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Aí Paulo vai dizer no capítulo 6, no capítulo 2, do verso 8, diz: pela graça que vocês são salvos, mediante a fé de vocês. Aleluia. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Glória a Deus, aleluia. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Aleluia. Então, o que nós aprendemos aqui
é que a graça já foi liberada. O que nós devemos tomar posse desta graça para podermos ter garantia de entrada no céu. Podemos ter a casa, é nossa, mas se nós não tiver a chave, nós não vamos entrar na casa. A chave é o que? A graça. Pela graça vocês são salvos mediante a fé. Então a graça e a fé são a chave que abre a porta de entrada nas mansões celestiais. Não podemos abrir mão desses dois princípios da vida espiritual, que é a graça e a fé, que Deus derramou abundantemente. Foi uma graça que ninguém pode reclamar, dizer, é pouca demais, não me alcançou. Abundantemente. Aí Paulo vai dizer, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça sempre está acima. Agora nós não devemos brincar com a graça. Em momento algum devemos correr com diligência, como Paulo diz, né, a carreira que nos está proposto, né, olhando firmemente para o alvo, que é Cristo, autor e consumador da nossa fé. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo a sua própria, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo. Né? Deus apresentou um propósito de salvação por meio de Jesus Cristo. Então nós entendemos, amados irmãos, que hoje Deus dá tempo para nós se organizar, para nós arrumar a bagunça que está na nossa vida, para poder nós não perder a salvação. Deus dá tempo. Né? Eu estou preocupado com cada irmão, a irmã aqui comentando, e a gente fica querendo, né, que isso aconteça logo. Né? O desejo nosso é o mesmo desejo de vocês. Amém. Que vocês estejam andando bem na presença do Senhor. E exatamente quando Pedro vai dizer que Deus não tarda, mesmo que alguns tenham a sua vida por tardia, né? Deus está demorando e tal. Tem muita gente falando que Deus está demorando. Aí Pedro diz assim, Deus não tarda, ele se alonga para que ninguém se perca. Aleluia. Para que todos sejam salvos. Amém, Jesus. Então veja que Deus tem alongado o plano de salvação na vida de cada um de nós. Né? É para nós não perder exatamente o sacrifício que Jesus fez foi o único. E foi o maior de todos. Aleluia. Então foi um, mas o maior de todos. Então esse sacrifício que Jesus fez é exatamente para salvar pessoas. E é por isso que a graça de Deus ela se alonga para nós não perder. E às vezes tem pessoas que Deus está esperando alinhar a sua vida para poder ele vir enviar o seu Filho Jesus. Agora o verso de número 10, para nós finalizarmos, e o 11. De fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Deus fez convergir nele, né? É a mesma coisa de colidir. Nós somos, hoje, se nós não tiver cuidado, nós somos atropelados por essa palavra. De todo jeito, quando nós vamos para Cristo, nós agora já convergimos nele. Nós tocamos nele. E aí, se nós não tiver cuidado, é a mesma coisa que você está dirigindo um carro, e se você não dirigir com cuidado, você vai colidir em alguém, vai se atropelar, vai se machucar. Da mesma forma essa palavra. Se nós não levar ela a sério, nós vamos atropelar nela. Aí ele diz assim, que ele é a pedra. E se alguém tropeçar nela, se esbagaça. A minha versão diz assim, ou se esmiunça. Tem versão que fala se esmiunça. Então nós não podemos correr o risco de
ser atropelado pela pedra angular de esquina, que é Jesus Cristo. Aleluia. E ele diz no Salmo 50 e verso 20, né? Do 20 a seguir, e vai assim: estas coisas tem feito e eu me calei. Pensava que eu era como tu, mas no último dia eu te aguirei e porei tudo diante dos teus olhos. Aí ele faz uma recomendação: arrepende-te enquanto há tempo. Aleluia. Porque senão virei a ti e te trarei juízo, sem haver quem o possa salvar. Quando ele diz isso é porque só ele pode salvar o homem, só ele pode dar escape. Então, amados irmãos, nós convergimos nele, agora nós estamos ligados a ele. Nós estamos nele e ele em nós, né? Nós estamos dirigindo, nós estamos ligados no carro e o carro está ligado em nós. Nós estamos com as mãos grudadas no volante. E estamos dentro do carro. Então Jesus, ele é uma condução que vai levar nós até o céu. Verso 11: em Cristo fomos também feito herança perpétua. Ou herança perpétua, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Aleluia. Então, meus irmãos, Deus não faz nada pela vontade do homem. É tudo pelo conselho da sua vontade. Ele toma um conselho consigo próprio, né? E ele mesmo resolve as coisas. Ele não precisa de ajuda para fazer. Ele diz assim: eu faço e não preciso de ajuda para fazer. Aí não sei se é o escritor aos Hebreus que diz: quem foi o conselheiro do Senhor? Quem foi o conselheiro dele? O Jó, Hebreus também. O escritor aos Hebreus também fala essa fala, né? Então, ele foi o seu próprio conselheiro. E nós entendemos que a salvação, ela está em aberto para todos. E nós só temos que tomar posse. Aleluia. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então todos os que vão para Cristo, fique tranquilo, irmão Dorival, irmão Marlete, todos nós que estamos aqui, nós já convergimos nele. O verso 11 vai dizer, o verso 10 vai dizer que nós já fomos convergidos nele, nós já estamos ligados a ele. É verdade, Deus. Então agora nós só temos que ter cuidado para não esbarrar nele com força, né? Vamos ser serenos. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, né? E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Não precisa ser agressivo. Vamos na calma. Vamos aprendendo com Jesus que nós vamos chegar lá na mansidão que Ele tem passado para cada um de nós. Deus abençoe a todos. E fica aí esta meditação para nós. E como a irmã falou que Deus não aprova o divórcio, ele tem uma fala muito que diz